Eu quero compartilhar algo com vocês que o Senhor tem falado no meu coração e é algo que... Cara, tudo é de extrema importância, né, na palavra do Senhor. Tipo, tudo é extremamente importante na palavra de Deus, senão não estaria na palavra do Senhor, certo? Se está na palavra de Deus é porque é algo importante e necessário para nós. A palavra de Deus fala da multiforme sabedoria de Deus. Quer dizer, a sabedoria de Deus ela tem muitas formas. Então quer dizer que a gente tem vários ângulos pelo qual vê a sabedoria do Senhor. E isso é muito interessante porque por a sabedoria de Deus ela ser de multiformes, de muitas formas, é que a gente pode ver a diversidade dos membros do Senhor trabalhando para o mesmo propósito, apesar de aparentar maneiras diferentes, ou aparentar meios diferentes, ou às vezes pode ser algo que não seja igual ao que tu está fazendo, mas quando tu vê, é Deus agindo naquela pessoa de uma maneira diferente do que Ele está te usando, por causa dessa multiforme sabedoria dele, certo? Então, a palavra do Senhor, ela é profunda em cada vírgula, em cada ponto, em cada letra dela. Amém, glória ao Senhor Jesus. Então, irmãozinhos, vamos direto ao assunto. Eu não tenho muito tempo. Abram em Mateus. Mateus, capítulo 7, se eu não me engano. Mateus, capítulo 6. Não é 7 não, é 6. Como eu disse no último estudo, essa parte do Sermão da Montanha, que Jesus ele deu o conhecido Sermão da Montanha, que é do capítulo 5 ao capítulo 7, eu falei que eu não estava conseguindo passar por ele e ainda não consegui passar. Tem muita coisa nesse Sermão da Montanha que o Senhor falou. E eu, na verdade, indico vocês a estudarem o Sermão da Montanha de maneira pausada e profunda, porque é muito interessante tudo que é passado em apenas 3 capítulos, certo? Em 2 capítulos, na verdade. 3, né? 5, 6 e 7, isso. Mas eu quero mostrar um ponto específico para vocês, certo? Vamos abrir em... Já está no capítulo 6, vamos no versículo 19. Fala o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Ele explica, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. É muito interessante esse Sermão da Montanha, porque o Senhor ele começa basicamente falando para todos acerca de quem é que faz parte do reino de Deus. Quais são as características das pessoas que vão entrar para o reino de Deus? E a gente falou sobre isso um pouco, eu vi uma mensagem, não lembro se a gente falou nesse estudo, mas Jesus ele começa a falar: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E ele começa a falar coisas que no mundo pode parecer ser contrário. A ideia que a gente tem de alguém que... Pelo menos a gente não tem essa ideia porque a gente conhece agora a graça do Senhor, mas a ideia que as pessoas tinham é de que tu tinha que chegar numa plenitude, numa perfeição para tu poder chegar no reino de Deus. E na verdade é o contrário. Você simplesmente para tu entrar no reino de Deus, você precisa reconhecer que você precisa do reino. A única questão que você precisa para ter mais de Deus é reconhecer que você quer mais de Deus. Tudo que tu precisa para ser cheio é reconhecer que está vazio. Tudo que tu precisa para ver é reconhecer que tu era cego. Senhor, eu sou cego, me faz ver. Certo? Então o Senhor ele começa basicamente falando: olha, esses que não são aqueles que eu chamei para fazer parte do reino de Deus. Aqueles que não são, mas acham que são alguma coisa. Aqueles que são cegos, mas dizem que veem. Aqueles que são ímpios, mas se chamam de justos. Aqueles que são enfermos, mas se chamam de sãos. Aqueles que são iletrados no espírito, mas se dizem mestres, esses não têm parte no reino de Deus.
Agora ele falou, agora vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus ele veio mostrando, ei, você que não consegue, você que não tem chance, você que é vão, você que é vil, você que é desprezível, você que é louco, você que é fraco, vinde a mim, porque o reino de Deus foi preparado para você. Amém. Certo? Porque Jesus ele não veio chamar os sãos, ele veio curar os enfermos. Ele não veio chamar os justos, ele veio justificar os pecadores. Ele não veio chamar os cheios, ele veio encher os vazios. Certo? Então tu vê ele chamando as pessoas, aqueles que reconhecem que precisam de mim, venham, o reino foi preparado para vocês. E daí depois ele começa a falar, ei, vocês aprenderam de uma maneira, mas eu digo para vocês. É aquela parte que ele fala, ouvistes o que vos foi dito, mas eu vos digo. Ouviste o que vos foi dito, mas eu vos digo. Ele fala, ouviste o que vos foi dito, não matarás, mas aquele que matar será réu do sinédrio. Tu vai ser digno de ser julgado e condenado. Daí Jesus falou, mas eu vos digo que aquele que sem causa se zangar contra seu irmão é réu do sinédrio. E aquele que chamar o seu irmão de raca, que significa desprezível, aquele que mente vazia, tipo mente de vento, sabe, cabeça de vento. Aquele que chamar o seu irmão de raca é digno do fogo do inferno. Não é para se considerar ninguém, na verdade. Por que ele está falando isso? Porque Jesus falou, ei, vocês aprenderam a não matar, mas vocês estavam então recebendo uma lei que só podia lidar com o seu lado exterior. Mas eu vim para te dar um novo coração. Eu não vim simplesmente para que tu não mate, mas para que teu coração seja transformado e você passe a amar os teus próprios inimigos. Ouvistes o que vos foi dito. Amai o vosso irmão, odiai os vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos maldizem. Certo? Fazei bem aquele que vos persegue. Certo? Então ele começa a mostrar, ei, eu vim trazer algo muito mais profundo do que simplesmente seguir regras. Eu vim trazer uma nova natureza, uma mudança de coração. Tu tá te vangloriando que você nunca adulterou? Em verdade eu te digo que se você olhar para uma mulher para cobiçar, você já adulterou ela no teu coração. Quer dizer, Jesus está mostrando, ei, através da tua autojustiça de simplesmente não fazer porque é contra a lei, não é o suficiente para você ter a minha natureza. Depois ele fala, sede perfeitos porque assim como o vosso Pai é perfeito. Porque ele faz com que se levante o seu sol sobre justos e injustos e sobre maus e bons. Precisa ter coração puro para olhar e não cobiçar. Exato. No caso, não só mulheres, né? Qualquer coisa. Que é do teu irmão. Exatamente. Então, mas Jesus o que ele estava mostrando? Então primeiro ele fala, ei, você que não é nada, vem, é você que eu estou chamando. Ei, sabe que você foi ensinado que você tem que andar dessa maneira e tal. E tudo bem, é certo você não matar, mas não é o suficiente. O teu coração tem que mudar e você tem que ter uma perspectiva de Deus na tua vida. Eu vim trazer uma nova natureza. E daí depois ele pega e começa a falar acerca do relacionamento com Deus. Ele começa a falar sobre dar esmolas, que é o que Deus fala pra gente fazer, certo? Ajudar e dar esmolas. Ele fala acerca de oração, comunicação com o Pai. Ele fala acerca de jejum. Tudo isso é a relação de tu com Deus, ou deveria ser. Daí ele fala, ei, não faz as coisas como para parecer para os homens. Porque se tu faz alguma coisa com o intuito de ganhar a atenção dos homens, isso é o máximo do que você vai ganhar. Tu já tem a tua recompensa. Se você ora, se você canta, se você faz o que tu quiser, com o intuito, com a motivação das pessoas te olharem e acharem que tu é uma grande pessoa espiritual, se é esse motivo que você está fazendo, você já recebeu o teu galardão. Tu não vai ganhar do Senhor nada em relação a isso que tu fez. As pessoas estão dando galardão para ele. Exatamente. Não é o Senhor que está dando, é os outros. Exato, eles estão dando a recompensa que tu está buscando. Cara, buscais e encontrar isso. Tu está buscando glória de homens, tu pode conseguir glória de homens, mas tu não vai receber a glória que vem de Deus. A palavra de Deus fala, Jesus falando para os fariseus, ele fala, como pode vocês crerem se vocês buscam a glória dos homens e não só aquela que vem de Deus? Não tem como tu ter fé em Deus quando tu tem temor de homens. Não tem como tu ter fé em Deus quando você está buscando glória de homens. Porque é incompatível.
Jesus falou, aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que amar a sua própria vida mais do que a mim não é digno de mim. Então quer dizer, não tem como você querer agradar os homens e agradar a Deus. Paulo ele falou, se eu estivesse buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Não tem como você servir para agradar os homens e servir para agradar a Deus. Agora, se você buscar agradar a Deus, sendo transformado pela natureza dele, você vai receber bom testemunho, tanto de Deus como de homens. Porque a palavra de Deus diz, quem vos fará mal se fordes zelosos do bem? Quem é que vai fazer mal para você se você for uma pessoa que zela pelo bem, em agir, em bondade, em amor? Certo? Então Jesus ele começa a falar acerca ele fala acerca da motivação do teu coração. Ei, Deus tu foi feito para ser filho de Deus. Você ainda não é filho de Deus, mas Deus foi feito para ser filho de Deus. Ele falando com as pessoas lá, certo? Mas para tu se comunicar com Deus, para tu ter relacionamento com Deus, esquece o resto. Busca Deus em secreto e teu Pai vai te recompensar. E daí depois que ele fala sobre isso, ele chega e começa a falar isso aqui que a gente está vendo agora, dos tesouros. Então quer dizer, Jesus ele começa a lidar com várias situações importantíssimas na nossa vida, certo? Mas em tudo isso, do começo do Sermão da Montanha até o final, ele está ensinando como você, que foi criado para ser filho de Deus, deve viver. Do começo ao final. Uma pergunta eu faço para vocês. Essas pessoas a quem Jesus estava pregando, eram filhos de Deus? Não. Só tinha um filho de Deus que era Jesus. Aquele que falava para a multidão. Nenhum deles era filho de Deus porque Jesus não havia morrido e ressuscitado, certo? Então ainda não havia o poder para transformar eles da morte para a vida, certo? Correto? Concorda? Só se tivesse um que nunca tivesse errado. Nunca tivesse pecado. Mas isso é impossível porque a morte entrou nele por causa do pecado. Ele pecou em Adão. Se conseguisse, sim. Pela lei dele. Se conseguisse cumprir a lei, sim, alcançaria. Teria um, mas como não tem... Não teve. Agora a questão é o seguinte. É interessante porque em vários momentos aqui, Jesus ele começa a falar com a multidão. Ele fala, ei, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Ele ensina eles a orar dizendo, assim vocês devem orar, Pai Nosso. Ele começa a falar como se Deus fosse pai deles. Se Deus é meu pai, eu sou filho. Mas nenhum deles era filho. Por que então que Jesus estava falando com eles como eles sendo filhos? Porque Deus, Jesus... Na minha opinião, Jesus já considerava eles. A questão era só eles aceitarem. Exatamente. Deus, ele olha a gente com os olhos de amor e fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Deus, ele sempre olha em você. Ele olha para ti de acordo com aquilo que ele planejou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele te fez com o propósito de ser filho de Deus, de ser amado por ele e amar a ele. Então quando ele estava lá, apesar de nenhum deles ser filho de Deus, eles foram criados para serem filhos de Deus, e Jesus estava justamente vindo à terra para reconciliar aquilo que se havia perdido. Para fazer voltar para casa o filho pródigo que tinha fugido da casa do pai. Então quando ele estava ensinando aquela multidão, ele estava olhando para eles como filhos de Deus e ensinando eles, mostrando para eles a verdadeira sabedoria, a qual foi corrompido pela mentira de Satanás no princípio no Jardim do Éden. Então ele começou a derramar a verdade, dizer, eis que vos foi dito, você aprendeu dessa maneira, mas eu vos digo, eu vim trazer uma sabedoria celestial, eu vim mostrar o propósito pelo qual você foi criado. E ele começa a ensinar do capítulo 5 ao capítulo 8, como a vida que vocês que me escutam foram criados para viver. Isso é incrível, porque você vê o amor de Deus. E fala a palavra de Deus que o amor tudo crê. O amor tudo crê. Quer dizer, Deus nunca perde esperança. Nunca. Deus nunca perde esperança. Você pode perder esperança em você mesmo. Quando você erra e erra de novo e erra de novo. Deus nunca perde esperança de você. Ele nunca deixa de crer. Porque ele olha para você com um potencial. Ele fala, não, meu filho, ele
ele foi feito, eu criei ele, eu coloquei tudo que ele precisa, ele vai fazer, ele vai terminar a carreira, ele vai cumprir o propósito dele, ele vai terminar, eu moldei ele, eu coloquei no coração dele, meu espírito. Deus, ele é bem seguro dele mesmo. Deus, ele é seguro dele mesmo. Tu acha que Deus, quando ele vê o diabo vindo e mentindo pra nós, e tentando nos desviar, e tentando fazer a gente ter medo, e tentando fazer a gente ficar ansioso, e tentando fazer a gente tirar o nosso foco, tu acha que Deus fica, ai meu Deus, a gente tem que fazer algo, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, cara, o diabo tá lá e ele tá falando com ele. Deus é seguro de si mesmo. Quando ele olha, ele confia na capacidade dele. E sabe uma coisa? Muitas das vezes, ele dá corda pro diabo se enforcar na própria corda. O que ele faz? Deus usa de uma sabedoria, ele crê até o fim que não. Eu vou dar um jeito, pode deixar comigo. E ele vem, e quando o diabo menos espera, ele te toca aqui e você é transformado. E um toque de Deus muda toda a tua circunstância. Sabe por que muda a tua circunstância? Porque faz você olhar para ele de novo e ver o quanto ele te ama. Daí tudo o resto perde valor. E daí você volta pro caminho de amor qual Deus te colocou. Cara, nós temos um Deus bom. Amém. Nós temos um Deus amoroso, querido. Um Deus carinhoso. Ele é querido. Deus, que é dos céus e da terra, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma, é querido. Ele é carinhoso. Caramba, cara. Isso não é incrível de pensar? Então, eu quero mostrar um ponto específico para vocês. Então aqui ele começa a falar, não ajunteis tesouros na terra, certo? Ajunteis tesouros no... Certo. Mas ele explica por quê. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu Coração. Isso significa que o que você valorizar na tua vida como mais importante para você, o que for o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Então a questão aqui não é tesouros na terra. A questão aqui não é tu ter coisas físicas na terra. Que tu não pode ter, que pessoas interpretam isso como tu não pode ter coisas físicas, tu não pode ter nada a mais, tu tem que ter apenas o necessário, e não é o que a Bíblia ensina. Ele está na verdade falando de uma posição de coração. Se teu coração está nas coisas do mundo, essas coisas, a traça corrói, a ferrugem corrompe, os ladrões minam e roubam, e o final vai ser que teu coração vai desmoronar, porque está apoiado e fundado em algo que não é eterno. Exatamente. Então Deus fala, ei, coloca o teu tesouro nas coisas celestiais. Busca entesourar para ti riquezas eternas. Em Provérbios capítulo 8, fala acerca da sabedoria. E a sabedoria, falando acerca dela mesma, ela fala, os meus tesouros, Fala, a recompensa ela é mais valiosa do que rubis e do que ouros, certo? E comigo tem honra, riqueza e bens duráveis, e bens eternos, bens duráveis. Quer dizer, a sabedoria de Deus nos traz riquezas que não perecem, riquezas celestiais. Então ele começa falando isso. Depois ele fala 22. A candeia é a luz, certo? A vela ou a lâmpada. O que ilumina, então. A candeia, a lâmpada, né? A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A palavra, quando fala aqui, se os teus olhos forem bons, certo? Todo o teu corpo terá luz. A palavra bons, certo? É a palavra no grego que significa desdobrado ou literalmente sem dobras. Significa único, simples, referindo-se a um único foco, sem uma agenda dupla secreta. Certo? Então, o que significa esse bom? A palavra ali traduzida para bons, os caras acho que eles não souberam, não tinham uma palavra boa para traduzir para o português, eles colocaram bons. Mas a palavra ali significa um olho que tem um foco só. A palavra é sem dobras, quer dizer, tu não tem dobras, tu não tem nada escondido, tu não tem dupla vontade, você não tem uma motivação dupla, tu não tem uma agenda secreta, você não está com um olho em Deus e um olho nas riquezas.
Tu não está com um olho nas coisas celestiais e um olho nas coisas terrenas. Você não está com um olho em Deus e um olho em você mesmo. Aqui fala que os teus olhos é aquilo que vai determinar se a luz do teu corpo será luz ou será trevas. O que vai determinar, pessoal, isso é muito importante. O que determina se teu corpo é luz e se tu vai saber onde teus passos estão sendo direcionados. Porque fala a palavra de Deus que o ímpio ele tropeça e não sabe nem do que tropeçou. Agora, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu Caminho. Fala, a entrada da tua palavra dá sabedoria aos simples. Então, de acordo com o teu foco, é como o teu corpo será, a como tua vida vai ser. A palavra de Deus fala, eu te guiarei com os meus olhos. De acordo com a tua perspectiva, você vai andar em trevas ou vai andar em luz. De acordo com a tua perspectiva, se você tiver a perspectiva de homens e o teu foco for duplo, a palavra de Deus fala que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não porque Deus não está disposto a dar, mas porque tu não vai conseguir pegar. Então, continuando. Fala, se porém teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Interessante que ele fala, se a luz que em ti há for trevas, mas, uma pergunta, luz é trevas? Não. Então por que ele fala se a luz que em ti há são trevas? É uma forma de cor. Porque tu foi criado para ser luz. Tu não foi criado para ser trevas. A única maneira de tu andar em trevas é se aquilo que foi feito para iluminar o teu corpo, pela maneira que tu vê, tiver focado em duas coisas, ou focado em algo que não é do Senhor. Cara, isso diz muito. Sabe, a gente é muito rápido em apontar às vezes o dedo pro Senhor. A gente não é muito rápido, eu creio que todo mundo aqui não é rápido assim. Mas muitas vezes, muitas pessoas são rápidas em apontar o dedo para Deus. Quando alguma coisa errada acontece. Alguma coisa acontece, Deus, por que você fez isso? Deus, por que você permitiu que isso aconteça? Deus, por que isso, por que aquilo? E sabe que uma das razões das pessoas colocarem a culpa em Deus é porque elas não têm um só foco. Elas estão buscando a Deus, mas estão buscando também as coisas materiais. E daí a questão é o seguinte, cara, se tu busca a Deus pelo pão multiplicado e não pelo pão da vida, que é a carne dele, o sangue dele, se um dia faltar alguma coisa física, tu vai apontar o dedo para ele, porque na verdade você estava se achegando a ele para poder comer do pão multiplicado, ao invés de comer do pão da vida. Sabe, a gente, eu já falei isso, eu temo e eu acredito que não, porque Deus, eu creio que Deus me guia. Mas a gente falou bastante aqui sobre a questão de que a vida eterna é agora, a gente já falou sobre isso, e que é a vontade de Deus que a gente esteja saudável, é a vontade de Deus que a gente prospere, é a vontade de Deus que a gente esteja bem, é a vontade de Deus, certo? Vocês concordam com isso? A Bíblia mostra isso. Agora a questão é o seguinte, cara, se eu passar minha vida toda doente, eu tenho Jesus e eu já venci. E se o que eu busco é Jesus, eu não vou desmoronar, porque o meu tesouro não é minha saúde, mas meu Deus. E eu ainda tenho uma vida eterna para viver. Jó falava, né? Certo? Ainda que ele me mate, nele confiarei. E pra tu ver, e Jó ele não estava suportando todas aquele perrengue, porque, não, eu vou permanecer firme, porque no final eu vou ter 2 vezes mais de tudo. Ele não estava com essa mentalidade. Sabe, tem igrejas aí vendendo essa mentalidade. Vem e dá isso que tu vai receber aquilo. Cara, desculpa, você está querendo comprar de Deus algo, não é assim que funciona. Não é venha e dá o teu carro, dá o teu golzinho e Deus vai te dar uma Mercedes. Mentira! Não é porque Deus não tem capacidade de te dar Mercedes, mas Deus não é comprado por coisas materiais. Fostes comprado por bom preço. Fala, porque não fostes com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes comprado, mas pelo sangue puro de Jesus Cristo.
sangue, como um cordeiro imaculado. Então a questão é a seguinte, tu não compra Deus. Não tem nada que tu possa fazer para fazer Deus fazer alguma coisa. Tudo que tu vai receber de Deus, Ele já fez. Você vai receber dele por fé. Por quê? Porque você busca Ele, não o que Ele pode fazer. Então, as pessoas falam, vem e traz o teu gol que tu vai ganhar uma Mercedes. Cara, mentira, essa promessa não está na palavra de Deus. Sabe qual é a promessa de Deus? Venha, entregue a tua vida, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. E Ele vai te suprir. Deus é um Deus de abundância. Amém. Deus é um Deus de abundância. Quando Ele falou, Pedro, jogue as redes no mar. E Pedro jogou a rede, em vez de as redes, ele jogou uma rede. Pegou tanto peixe que encheu 2 barcos. Os barcos estavam afundando de tanto peixe. Deus não é um Deus mirrinho, de mão fechada. Ele é um Deus de abundância. Agora, sabe por que às vezes as pessoas, Deus, eu estou te seguindo, eu estou dando meu dízimo, eu dei meu carro, eu dei isso, eu dei aquilo, por que eu não estou prosperando? É porque tu está buscando prosperidade. Teus olhos estão na prosperidade. Teus olhos não estão em Deus. Tu está tentando conquistar algo que Deus já te deu, mas eu te digo uma coisa, a prosperidade, a vida está em Jesus. Não no que tu faz ou deixa de fazer. Então, as pessoas, Senhor, e vou te falar uma coisa, chega a um ponto que você fica bravo com Deus. Imagina, vê se pode uma coisa dessa. Você fica bravo com Deus. Tem coisa mais ridícula. Não tem coisa mais ridícula do que isso. Agora, me diz, como é que pode as pessoas darem o pescoço para ser cortado, louvando a Deus, mesmo numa situação dessa? Me diz, como é que pode pessoas estarem presas dentro de containers, debaixo de um sol de 40 graus, simplesmente por acreditar em Jesus e não negar a sua fé? Me diz como é que pode pessoas largarem casa, largarem famílias e fugirem num deserto afora, passando necessidade e passando tribulação e passando situações difíceis e não negarem a sua fé e com a corda no pescoço, tá sorrindo, feliz e realizado, porque é mais um mártir para entrar na glória de Deus. É porque esse cara, os olhos dele não tá no pão multiplicado, tá em quem Deus é. Tá em Jesus, e posso falar uma coisa? Nada nos separará do amor de Cristo. Amém. Nem a espada, nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir. E se isso é o suficiente para ti, se o amor que Deus tem por ti e Ele ter se dado a ti é o suficiente para ti, nunca você vai desmoronar, porque teu coração tá num lugar perpétuo. Amém. E tu nunca vai desmoronar. A palavra de Deus fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, todo mundo conhece, né? Não temerei mal algum, por quê? Por quê? Porque tu estás comigo. Então quer dizer, o que importa não são as circunstâncias ao teu redor, mas a presença de Deus. Porque a pessoa, ela tá num vale de sombra e de morte. Mas ela não teme. Por quê? Não é porque não tem coisas para ela temer, mas porque ela tá com alguém que é maior que qualquer coisa. Confia em Deus. Você tá entendendo? Então, se os teus olhos forem simples, únicos, com um só foco, todo o teu corpo vai ter luz. Amém. Se teus olhos forem maus e a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Daí continuando, olha o que ele fala. Ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Deus da riqueza. Ficou bem claro isso? Sim. Tá vendo então qual que é o assunto que Jesus está falando? Ia falar algo? Não. Ó, vamos continuar então, olha o que fala no 25. Por isso vos digo, olha o que ele está falando. Eu acabei de falar tudo isso para vocês, certo? E por isso eu digo para vocês o que eu vou dizer agora. Por isso vos digo,
não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? A vida ela não é mais valiosa do que o que tu come? Sim. E o corpo mais do que o vestuário? O teu corpo não é mais valioso do que a roupa que tu usa? Certo? Me diz uma coisa, Deus já te deu a vida? Amém. Então Ele vai te dar o alimento. Amém. Deus já te deu o teu corpo? Ele vai te vestir. Ele te deu o maior? Ele te deu o mais importante. Por acaso Ele não vai dar o resto? Continuando. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados? Essa palavra cuidados é a mesma palavra que ele usou ansiosos, certo? Não andais ansiosos. Então, qual de vós poderá com todos as suas ansiedades acrescentar um côvado à sua estatura? O que tu pode fazer para aumentar a tua altura? Continuando. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? É a mesma palavra, tá? Que é do outro ansioso e desse cuidado. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou, que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios, quer dizer, aqueles que não buscam a Deus, procuram. Ele está falando, não seja igual os gentios. Não seja igual os ímpios, cujos olhos estão nas coisas desse mundo. Agora, o que Jesus está falando? Jesus está ensinando eles a viverem como filhos. Ei, vocês foram criados para serem filhos de Deus. Vocês foram criados para serem cuidados por Deus. Vocês foram criados para descansarem em Deus. Mas vocês precisam colocar sua confiança nele. Vocês precisam olhar e buscar Ele. Que o resto Ele vai fazer, certo? Então fala... Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. De novo, ele chama Deus de Pai Celestial. Continuando. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pessoal, aqui não está limitado apenas às coisas físicas. Aqui não está falando simplesmente do que tu veste, do que tu come, das coisas da tua vida, das coisas físicas. Não é só isso. Ele está falando, ei, se você botar Deus em primeiro lugar... Eu li o 33, mas buscar... Eu pulei, né? Nossa, pulei bem o mais primordial de todos. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, primeiro, rapidinho. Mas... Então ele está falando, não vos preocupeis, não andais ansiosos, não vos preocupeis, não andais ansiosos, mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, cara. A questão não é o que tu tem, é quem tu busca. E eu vou te falar uma coisa, se teu coração está em Deus, o teu dinheiro vai ser usado de maneira certa, não com avareza. Se teu coração está em Deus, as tuas ações vão ser de maneira correta. Vão ser em Deus. Tudo que tu precisa é uma só coisa, colocar os teus olhos fixos em Jesus Cristo. Certo? Esse deve ser teu único foco. E assim todo o teu corpo vai ter luz. Certo? Eu quero ler uma coisa aqui para vocês, rapidinho. Que eu escrevi. Então, as palavras, tá? As palavras ansiosos, que
que Jesus falou, não andais ansiosos quanto à vossa vida, certo? E a palavra inquietos, que também ele usa aqui, nos versículos acima, é a palavra merimnao, não sei como fala, é essa palavra em grego, que significa, olha o que significa, significa ansioso, significa preocupado, mas também significa distraído, também significa dividido. Essa palavra vem dessa outra palavra que significa separado, no contrário de unido, no contrário de completo, algo separado. Propriamente como algo puxado em diferentes direções. De algo que é dividido entre partes. Literalmente, estar ansioso, distraído. Isso mostra o porquê Jesus falou, se os teus olhos forem simples, se os teus olhos tiverem um só foco, todo o teu corpo vai ter luz. E por causa disso eu vos digo, não andais distraídos. Não andais divididos entre o reino de Deus e as coisas da terra, entre buscar as coisas do Senhor e buscar a tua própria satisfação. Porque se esse é o teu motivo, quão grandes serão tais trevas? Olha que interessante, a palavra significa distraído também. Separado. Quer dizer, se você tiver... A palavra de Deus fala, ninguém que milita, ninguém que é militante, ninguém que está levando a sério o reino de Deus, se enrola com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quer dizer, aquele que é soldado no reino de Deus, ele não se preocupa, ele não se enreda com as coisas do dia a dia, com os cuidados da vida, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de se vestir. Porque os olhos dele estão unicamente em Cristo. E ele não está distraído com várias coisas. Certo? Vou continuar lendo. E é por isso que o Senhor nos falou para termos um olho simples, certo? Um olho único, que olha para uma só direção, busca um só objetivo e que não esteja distraído ou dividido com outras coisas, pois uma só coisa é necessária, buscar o reino de Deus, certo? Abram em Lucas capítulo 11, capítulo 10. Isso, capítulo 10. Acharam? Versículo 38. A partir do versículo 38. Fala assim: E aconteceu que, indo eles, Jesus e seus discípulos, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Essa parte fala, não se te dá, significa, ela basicamente está falando para Jesus: Jesus, tu não se importa que eu esteja servindo sozinha? Diga para minha irmã que ela me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta. Eu creio que Jesus falou duas vezes, porque ela estava tão atarefada, distraída, que ele teve que chamar a atenção duas vezes. Marta, Marta. Ela prestou atenção nele. Por alguma razão ele falou duas vezes. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. Opa, parece aquilo que eu estava falando. Não andar ansioso, não andar preocupado, porque é vez de comer, beber, vestir, certo? Estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Fala comigo, uma só é necessária. E olha o que ele fala, e Maria escolheu a boa, fala boa parte, a qual não lhe será tirada. A questão é o seguinte, a única coisa necessária é fazer o que Maria estava fazendo. Marta estava servindo Jesus e os discípulos. Provavelmente estava arrumando a casa, buscando água para eles beberem, ajeitando as coisas, preparando uma comida. Vai saber o que ele estava fazendo. E Maria não quis saber, sentou e estava escutando Jesus falar. E Jesus falou: Ei, o que a Maria escolheu, então é uma escolha
tu tem a escolha. Tu pode escolher onde teus olhos focam. Tu pode escolher sentar e escutar Jesus. Ou tu pode escolher ficar distraído e preocupado para servir Jesus. Eu preciso servir Jesus. Até isso. Se tu ficar tão preocupado em servir Jesus em vez de estar com Jesus, você vai fazer muito ruim o teu serviço para com Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. Então até no ministério do Senhor, até em servir Jesus, eu preciso estar cheio dele. Eu preciso, em primeiro lugar, estar buscando ele, meus olhos estarem nele. Porque senão, até o teu trabalho para o Senhor vai te destruir. De verdade. Tu vai começar a se identificar e ter o teu próprio valor de acordo com o que as pessoas dizem, de acordo com o tamanho da tua igreja, de acordo com... Tá entendendo? E daí, se todo mundo sair da tua igreja e ficar uma só pessoa, você vai desmoronar. Por quê? Porque teu coração e teu tesouro é ser aclamado e ter uma igreja grande. Agora, se teu tesouro é Jesus e ele se deu para nós, para todo sempre, e tu está satisfeito com isso, tu pode estar andando sozinho, tu vai estar satisfeito. Não é verdade? Então, uma só coisa é necessária, a qual Maria escolheu. Certo? A qual não lhe será tirada. Eu te digo uma coisa. Maria, ela estava deixando de fazer coisas para estar sentada, fazendo a única coisa necessária que era escutar Jesus, certo? E Jesus falou, essa coisa que ela está fazendo, que ela escolheu de sentar e passar tempo comigo, isso não vai ser tirada dela, certo? Só que ela precisou deixar de fazer coisas para poder estar lá ouvindo do Senhor, certo? Se Deus falou, eu não vou tirar dela isso que ela escolheu, com certeza ele vai suprir aquilo que ela poderia conquistar através do seu próprio serviço. Exatamente. Porque ela está botando o reino de Deus em primeiro lugar. Porque se Jesus pegasse e falasse para ela, ei, não, ó, isso que tu escolheu eu não vou tirar de você, mas também sou sorry, desculpa, você escolheu estar comigo, você, né, desculpa, depois você corre atrás para conseguir dinheiro e tal, dá o teu jeito e tal, porque tu tem que também conseguir dinheiro, né, então eu não vou tirar isso de você, tu pode vir e ter tempo comigo, mas ó, te vira depois, corre atrás do tempo perdido, porque tu vai precisar pagar a conta no final do mês. É ridículo, né? Se Deus ele falou, ei, a melhor coisa, a boa coisa que Maria escolheu não vai ser tirada dela. E é a única coisa necessária, quer dizer que se tu colocou o reino de Deus em primeiro lugar, ao invés da tua roupa, ele vai te vestir. Ao invés da tua comida, ele vai te alimentar. Ao invés da tua bebida, ele vai te dar de beber. Tudo é descansa no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Para tu estar na sombra do Onipotente, tu precisa estar descansando. A palavra de Deus fala, no sossego e na confiança estará a vossa força. É em descansar. Como é que tu descansa? Com o foco na única coisa que não muda, na única coisa que não te deixa, na única pessoa que permanece contigo e é fiel até o fim, Jesus. Se teus olhos estão no dinheiro, eles vão te falhar. Se os teus olhos estão no que tu tem, vai te falhar. Se teus olhos estão em ti mesmo, tu vai te falhar. Se teus olhos estão em Jesus Cristo e teu coração, o teu tesouro está em Deus, não tem como tu cair. Porque isso que você colocou e escolheu colocar no teu coração nunca vai te deixar e nunca vai te desamparar. Faz sentido? Todo sentido. Vamos continuar aqui, eu vou continuar lendo aqui. Assim como Paulo falou, irmãos, olha o que Paulo falou, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Uma só coisa. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, o cara que mais fez da Bíblia, a maneira que ele andava era, eu tenho um foco e só um, e essa uma só coisa é o que eu faço. Não é duas, não é três, é uma só. E pessoal, tudo o resto vai ser produzido através desse lugar do reino de Deus, desse lugar de intimidade com o Senhor. Se tu buscar Ele, botar Ele em primeiro lugar, e tu buscar Ele, se o teu foco, a tua coisa primordial for crescer e conhecer o teu Deus, e o reino de Deus e a sua justiça, o resto Ele vai
fazer. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te mostrar, Ele vai te capacitar para poder fazer e como fazer. Ele vai fazer através de você. E você vai conseguir fazer muito mais em menos tempo, com menos coisas, porque você está colocando Ele em primeiro lugar do que jamais conseguiria no teu próprio esforço. Mas isso porque teu coração está nele, não no que tu pode ganhar com Ele. Faz sentido? Ele já se deu para nós por completo. A gente não pode querer nada mais. Nada mais. A gente tem Ele. Amém. A gente tem Ele. Então, colocando a confiança nele, tudo o resto vai ser acrescentado. Com os olhos fixos nele, todo o meu corpo vai ter luz. Porque eu vou ser guiado por Ele. Certo? Aquilo que tu foca, tu te transforma. Olha para Jesus, fixa nele, você vai ser transformado de dia em dia, de glória em glória, como na mesma imagem de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, eu queria passar essa mensagem, sentir de passar essa mensagem, porque falou bem forte no meu coração. Porque é muito fácil a gente tirar o nosso foco por causa das coisas ao nosso lado, se tu não tiver o propósito de colocar o teu foco em Deus e deixar nele. Quando começa as coisas a darem errado e você começa a se sentir ansioso, preocupado, ou começa a dar um apavoro, isso é um alerta. Pense nisso como um alarme. É um alarme que está dizendo: ei, você está tirando os olhos da onde realmente importa. Você está tirando os olhos da onde realmente importa. Você está começando a ficar com um olhar duplo. Volta a focar o teu foco naquele que nunca te deixa. Porque não importa a tua circunstância, Ele continua te amando. Não importa o que aconteça com você, Ele ainda é Senhor. Não importa o que aconteça, Ele venceu. A música que fala, como é? Que a gente cantou, que fala, como é que é? Sobre o Cordeiro de Deus, aleluia, o Cordeiro de Deus venceu, né? Cara, é tipo, aleluia, porque o Cordeiro de Deus venceu. E se Ele venceu, nós vencemos. Porque nós estamos nele. Ele venceu, nós já vencemos, porque nós estamos nele. Então quer dizer, não importa o que aconteça na tua circunstância, Ele venceu. Ele ainda é rei. Ele ainda é Senhor dos senhores. Ele ainda é Alfa e Ômega. Amém. Ele ainda te tem. Ele ainda te ama. Ele ainda permanece contigo. Amém. As promessas dele continuam sendo verdades. Os teus olhos é o que ilumina o teu corpo. Verdade. O que você ia falar, irmão? Assim como tu falou que quando alguma coisa der errada, já liga o teu alerta, né? Porque o foco é o Senhor. Também tem o lado oposto disso. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, tem casão, tem carrão e tem de tudo o bom e do melhor do que o dinheiro pode comprar. E acham que por ter isso, elas confundem porque acham que isso é ser uma pessoa abençoada. Elas têm isso porque são abençoados, mesmo sem buscar o Senhor. Não, beleza, tem tudo, então eu sou abençoado por Deus, mesmo sem buscar Ele. Né? E isso acaba tendo uma confusão, porque uma coisa é errado que falou ali antes, que tu buscar o Senhor por causa das coisas que Ele pode te dar, né? Agora, achar que tu tem Ele, que tu é abençoado, que pelas coisas que tu tem, né? Isso é um erro, porque ter dinheiro não é sinal de felicidade, porque senão tem pessoas que têm tudo, tem emprego bom, sim, são empresários e tem de tudo. O dinheiro pode comprar, mas não são felizes. Exato. Não são felizes. Tem gente que tem tudo, mas não se dá entre irmãos. Tem tudo ali físico, mas não se dá com pai e mãe, né? Não se dá com filho. Enfim, outros se matam. Tem tudo o que o dinheiro, sim, compra, mas não, né? Então, um pregador falou um dia que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só o que tem é dinheiro. Só tem dinheiro, mas não tem nada. Né? Então, outro pregador falou que não quer dizer que se as coisas estão dando certo na tua vida, é a vontade de Deus para ti. Exatamente. Né? Porque se as coisas estão dando certo para tua vida, pode tomar muito teu tempo do que o tempo que é necessário para ter com o Senhor. Exato. Quando as coisas que tu tem como bênçãos são coisas que definem a tua felicidade,
ou que definem o teu valor, ou definem o teu ânimo, é porque tu está colocando elas numa posição que nunca deveriam. Se tu ter riquezas e tu perder elas te faz desmoronar, ou te faz ficar para baixo, ou te faz, é porque elas estão numa posição que nunca deveriam estar. Então quer dizer, se é algo que vem de Deus, cara, Deus ele não dá algo na tua vida para te destruir. Deus ele não vai te dar dinheiro se você não tiver o coração dele, porque ele sabe que se tu tiver dinheiro sem ter o coração dele, tu vai te destruir. Às vezes Deus, sabe que às vezes Deus, ele tem pessoas que querem servir a Deus, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero fazer isso pra você, eu quero... Mas tu não está preparado. Se Deus pegasse você, não estou dizendo que tu não pode falar de Jesus pro teu próximo, não estou dizendo, mas vai, Senhor, eu quero pregar para multidões, Senhor, eu quero ter uma igreja e tal, Senhor, eu quero fazer isso, e o Senhor não te levanta, Ele não te levanta, Ele não te levanta, e tu vai e quer fazer na tua própria força. Sabe por que Deus não está querendo te levantar? Porque tu não está pronto, porque se Ele sabe que se Ele te pegar e te levantar, te colocar numa multidão, tu vai te inflar e vai ser a tua queda, porque o orgulho precede a queda. Não só a tua, É a carne, né? Exato, e muitos, por causa da tua queda, vão cair também. Tem um lugar que ele falou que não vou revelar mais coisas porque vocês não têm ainda força suficiente para ouvir. Sim, Ele falou isso Sim. resumindo. sim, Ele sim. não vai dar coisa maior que tu. Exatamente. Ele disse, né, se ele disse que não ia revelar, não revelava mais porque nós não ia suportar, Exato. uma coisa, ele não vai te mandar montar uma questão de uma igreja sem que tu tenha a capacidade de fazer isso. Exatamente. Ou talvez não vai deixar decolar o tanto que é para decolar no momento, né? Ele não vai te mesmo, cara, que tu pode pensar, não, mas eu vou estar falando de Jesus, cara, a questão é a seguinte, Deus ele te ama também, ele ama aquelas pessoas sim, mas ele te ama também, ele não vai te colocar numa posição para alcançar aquelas pessoas, mas para que tu se perca. Então pra tu ver, até no ministério, o teu foco tem que estar em Deus. Se não acontece o que a gente vê de pastores se matando, se suicidando. Cara, é porque, desculpa, mas o foco dele estava duplo, não tem como. Eles estavam tentando fazer através da sua própria obra, através da sua própria força. Eu não estou julgando eles, não estou condenando eles, mas a palavra de Deus fala que uma mente carnal é morte. É verdade. E a mente do Espírito, ela é vida. Então quer dizer, cara, esse é o perigo. Esse é o perigo de você querer servir a Deus em vez de estar satisfeito, estar se enchendo da satisfação de ser filho de Deus. Eu estava vendo um irmão falando, que tem uma época na vida dele que ele começou a andar nos dons espirituais e orar pelas pessoas por cura, pessoas sendo curadas e tal. E só que ele começou a ficar ativista. O que é ativista? Cara, tu não pode ser um cristão ativista. O que é isso? É tipo, não, eu sou cristão, então eu tenho que curar os enfermos, eu tenho que isso. Então daí toda a tua motivação de tu orar pelo enfermo não é porque tu tem que fazer isso, porque tu foi chamado para isso, porque tu é cristão, então isso que cristãos fazem. E daí fica uma coisa tão automática como robôs, e Deus não fez robôs. Agora, se o teu foco é o amor de Deus e o relacionamento com Deus, o resto vai fluir disso tão fácil que não vai ter peso nenhum. E ele falou isso, ele viu que ele estava começando a entrar nessa e ele parou. Ele parou de sair para as ruas e falou, não, eu vou buscar Deus. E parou de sair para as ruas, começou a buscar o Senhor e entrar no quarto e ter tempo de oração, de adoração, e tempo com o Senhor de oração e adoração. Até que ele viu que o foco dele voltou para Jesus. E daí ele começou a sair. E quando ele saiu, ele começou a fazer as mesmas coisas que ele fazia no quarto. Louvar a Deus, adorar a Deus. E hoje ele tem hoje Deus está usando ele de maneira grande. Um jovenzão. O Alessandro Vilas Boas, esse é o Alessandro Vilas Boas falou. Então, tudo foi fruto de adoração dele. Então, quer dizer, quando ele voltou, não, ele voltou para voltar o foco dele no que é primordial. Foca naquilo que tu já tem, que é ser filho de Deus, ser amado por Ele, e te enche disso, esteja tão satisfeito disso, que nada mais te atrai. Amém. E daí Deus vai poder te usar e te dar coisas para que elas fluam através de você, e isso não vai te corromper. Amém? Amém. Descansa no Senhor, porque Ele já te deu tudo. Amém. Amém? Amém, irmãozinhos? Amém. Glória ao Senhor Jesus, então. Glória ao Senhor Jesus. Passei um pouco das 10 horas, me perdoa. Tá? Eu falei que eu não ia fazer isso. Eu não menti porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha a verdadeira intenção de não passar das 10 horas, mas passei. Tá? Mas é por um bem maior. Aliás, a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, né? Então tá bom. Né? Glória ao Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração então. Amém. O que a gente recebeu agora não me será tirado. Não será tirado. Amém. Amém. Amém.
Até isso, olha que interessante, né? Porque a palavra de Deus fala que os que esperam no Senhor, suas forças vão renovar, subirão com asas como águia. E às vezes você pensa, não, mas como é que eu vou acordar cedo para ter tempo com o Senhor? Como é que eu vou tirar tempo? Porque às vezes o único tempo que tu tem para tirar é o tempo do teu sono. Ah, vou tirar umas horas para ter tempo com o Senhor, para buscar a face de Deus. E não porque Ele não esteja contigo, mas para ter tempo com Ele, vocês sabem o que eu quero dizer. Sim. E daí tu pensa, tá, cara, mas eu vou ficar cansado depois no outro dia. Cara, se tu espera no Senhor até isso, suas forças vão renovar. Você acha que Deus não pode fazer com que você acorde e durma menos do que tu jamais dormiu, mas está cheio de energia? Cheio do Espírito Santo, né? Certo? Porque a boa parte não te será tirada. Amém? Amém. Amém, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor, de vida eterna. Obrigado, Senhor, que a gente pode ler, Senhor, e entender, Senhor. É tão incrível que a gente entende. Senhor. Quantas pessoas não conseguem entender a tua palavra, Senhor? Leem e não conseguem entender e tal. E nós temos o privilégio de termos o teu Espírito Santo que nos ensina e nos revela o profundo da tua revelação. Obrigado por nos ensinar, Senhor. Eu te agradeço por isso, por penetrar profundo no coração de todos, Senhor. No coração também da Dani, Senhor, que está ali escutando, Senhor. E de todos que estão aqui. Obrigado, Jesus, por isso frutificar, trazer frutos, Senhor. Trazer, Senhor, mudança e transformação em nossas vidas, Senhor. O Espírito Santo usa disto para nos guiar. Usa dessa palavra falada hoje para transformar a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus.